A música sempre desempenhou um papel fundamental na expressão da fé cristã. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, isso acontece. Dentro da liturgia, o canto cumpre parte integrante e vital do culto, capaz de elevar a alma e unir os corações em louvor a Deus. Portanto, vem uma pergunta: como a escolha e o uso adequado dos cantos durante as celebrações litúrgicas devem ser pensados? O principal objetivo é garantir que a música sirva ao propósito de glorificar a Deus e santificar a comunidade reunida. Já entenderam que o tema vai ser sobre canto e música na liturgia, não é? Então, se o interesse de vocês pode crescer ainda mais, fica com a gente, porque estamos começando agora mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Quem está falando com vocês, vocês já sabem, Padre Neto, Salesiano de Dom Bosco. E mais uma semana nos encontramos para a gente crescer, celebrar, partilhar juntos e caminhar, né? Sempre para frente, a águas mais profundas, a caminhos por onde o Senhor nos levar. E por falar de caminhos por onde o Senhor nos levar, a vida me levou por alguns caminhos e neles eu encontrei amigos muito maravilhosos. E hoje eu tô com muito orgulho e muita alegria de poder trazer para vocês um convidado que é uma pessoa que eu amo muito, que é um dos meus melhores amigos da vida, Éder Rodrigues. Seja muito bem-vindo para participar dessa nossa edição do podcast Vamos Juntos, em que a gente vai falar de um assunto que com certeza você gosta muito, que é canto e música na liturgia. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Padre Neto, Deus que abençoe. Eu também estou muito feliz com o seu convite, né, por poder participar aqui junto com vocês, partilhar um pouco sobre a minha história, né, com a música na igreja, com a música para a vida, né, porque eu acho que a música é vida, né, faz parte da nossa existência e um ser espiritual sempre cantarola alguma coisa, né? Então, as pessoas dizem, né, os pássaros cantam e nós, como seres humanos, também cantamos a nossa vida, a nossa história, né? A nossa vocação é música. É isso aí. É a expressão bonita da gente, né? Olha, gente, vocês já estão percebendo aí que a pessoa que eu trouxe não é uma pessoa qualquer, né? É um artista que traz poesia na sua fala. Amigo, é muito bom te ter aqui. Eu conheço o Éder, gente, há muitos anos atrás. Desde 2011, né? A gente se conhece. E desde então a gente jamais se afastou. A gente sempre continuou amigos e é um carinho muito grande. A vida foi nos levando por diversos caminhos, mas a gente sempre esteve conectado com amor, com amizade, fraternidade. E se Deus não me deu irmãos de sangue, né, só me deu irmãs, Ele me deu muitos irmãos mesmo do coração, e um deles é você, e que bom que você está por aqui, amigo de verdade. Bom, Éder tem uma história na música, né? Mas aí pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, amigo, eu vou entrar aqui com algo que eu espero que você concorde comigo, que é aquilo que você já estava dizendo, né? O canto e a música na liturgia tem um papel muito essencial na vida da igreja, né, não? E servindo, então, desse jeito, como um meio da gente expressar a nossa fé, um meio da gente elevar a nossa oração, e também serve para facilitar a vida dos fiéis na hora da celebração, né, a participação deles. O que é que você tem a dizer sobre a música a partir da sua experiência pessoal na liturgia? Como é que você lida com essa questão da música? Desde criança você ouvia e sempre se interessou? Como é que é a tua ligação com música? Então, assim, com poucos estudos, né, que nós vamos tendo e também com a relação prática que vamos tendo diariamente com a vida da igreja, né, com a história da igreja, com a história da música, né, na igreja e tudo mais, costumamos dizer, né, ou se costuma dizer os grandes teóricos, que a música é a alma, né, a alma da missa, a alma da liturgia, né, é o que abrilhanta a celebração, é o que dá o corpo, né, o que dá a vida à celebração. E eu concordo muito com essa teoria, né? E eu concordo com ela ligada diretamente à prática, né? Não é uma coisa teórica distante da nossa realidade prática, pelo contrário.
é uma coisa prática que nos leva a um direcionamento teórico, vamos dizer. Então, a música litúrgica, principalmente, ela deve trazer a comunidade, e aí eu digo comunidade celebrativa, né, que nós estamos conversando aqui, deve trazer a comunidade para um momento e elevar a comunidade a outro momento, ou seja, a transcender dali. Não só estar ali, mas estar presente ali e dali se transcender a outra dimensão, né? Esse é o sentido quando a gente participa, por exemplo, de uma celebração que nós saímos renovados, nós estávamos lá e saímos de lá, né, transcendidos, né? Saímos de lá com uma essência ou com uma marca diferente para a nossa vida. E isso se transparece nas nossas relações, nas nossas conversas e na nossa pessoa mesmo, na relação com o outro, que eu acho que é o mais importante. É isso mesmo. E essa questão mesmo da relação, eu acho que ela é muito bonita mesmo, porque foi assim que começou também a história do canto na igreja, né? Desde o Antigo Testamento, por exemplo, aí a gente vai fazer um pouquinho de resgate bíblico, a gente vai encontrar como palavra de Deus a expressão musical nos salmos. Para quem é mais novo, né, na comunidade de fé, quem está aí dando os seus primeiros passos na caminhada, os Salmos, o livro dos Salmos, é o livro da Bíblia que conta a história do povo, que fala a voz de Deus a partir de cantos. Cada salmo que a gente encontra, dos 150 que estão lá na Bíblia, são cantos, minha gente. Eles originalmente foram criados como música e até hoje eles devem ser experimentados, devem ser contemplados a partir da perspectiva mesma musical. Então isso quer dizer que é desde sempre essa linguagem divina se expressa mesmo a partir do canto. E aí, de fato, os salmos contavam a história do povo, contavam as experiências de fé do povo, talvez até as interpretações do que Deus estivesse dizendo ao povo. Nos salmos a gente encontra isso. E isso chega até nós também no culto, no serviço próprio da liturgia. E aí, minha gente, para a gente entender um pouquinho também sobre isso, né, a gente tem aí na história da igreja, desde a renovação, vamos dizer assim, da igreja com o Concílio Vaticano II, a gente tem o documento do Concílio Vaticano II para a liturgia, chamado Sacrosanto Concilium. E aí ele se escreve Sacrosanctum, que é em latim, Concilium, né? Escreve assim com CI, né? Concilium. E, claro, esse texto foi escrito na década de 60, mas ele foi sendo revisto, ele foi sendo revisitado, na verdade, e também no CELAM, né, naquela grande conferência episcopal que a gente tem na América Latina, a gente tem o manual de liturgia do segundo conselho do CELAM, né, que lá no capítulo 7º, e também o número 79 dos estudos da CNBB, que fala a respeito do canto na liturgia, né? Diz que o canto cria comunidade, ele liga as pessoas entre si, é isso que Éder estava dizendo, e mais eficazmente coloca as pessoas, né, as põe em sintonia com o mistério de Deus. Olha que coisa mais chique. E é de fato verdade, né? Além de ser chique, é muito verdade, né? A música nos transcende, nos eleva, nos coloca para cima. E é por isso que essa música litúrgica, ela deve estar muito em harmonia com a liturgia, com o que a gente está celebrando naquele dia. Mas, amigo, você sabe disso, Éder, e as pessoas que estão nos ouvindo talvez não entendam, que existem alguns tipos de música dentro da igreja. E os tipos de música, elas não estão relacionadas a ritmo. Os tipos de música estão relacionados ao para que elas vão servir. Então, vocês estão ouvindo a gente falar de música na liturgia, né? A música litúrgica, mas a igreja também tem diversos outros tipos de canto. Tem a música litúrgica, tem a música pastoral, o canto bíblico, e para cada diferenciação desses cantos, eles têm um serviço específico. E para a liturgia, a gente tem os cantos próprios da liturgia, né? E aí existem pessoas que compõem cantos, né, próprios da liturgia, e Éder é uma dessas pessoas que compõe música na liturgia também, né, amigo? Você já compôs também outros tipos de música, mas também você tem a experiência do canto litúrgico. Conta pra gente um pouquinho como é a sua experiência de composição de canto litúrgico. Depois a gente vai falar algumas músicas específicas suas, mas
como é a sua experiência com o canto litúrgico a partir desse ponto também de composição? Então, compor liturgicamente, eu diria que é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Aí você me pergunta, mas por que é tão difícil, né? Se é algo que nós celebramos, que faz parte da nossa vida, que já tem estruturalmente, né, formado pela nossa igreja, porque nós sabemos, né, nossa igreja divide a liturgia em 3 anos, como o ano A, ano B e ano C, e tem toda uma estrutura formada para celebrar esses anos, né? Claro que com a renovação dos nossos dias, com a renovação dos nossos padres, com as renovações meditativas, né, que se vai acontecendo desde as suas interpretações, isso se renova, mas o texto base continua, né, continua para nos ajudar, porque a palavra de Deus é ontem, hoje e sempre atual, né, sempre renovada. E graças a Deus por isso, louvado seja nosso Senhor. Mas para sempre seja louvado. Mas por que eu diria que é difícil? Eu diria que é difícil porque nós precisamos ter pelo menos um tripé, né, de desenvolvimento para o canto litúrgico. O primeiro é levar em consideração o que está sendo celebrado, ou seja, o tema principal da celebração. O que traz, qual é a mensagem principal, porque nós sabemos que nas nossas leituras, o Evangelho, eles trazem alguns pontos específicos, palavras-chave, mas tem uma mensagem principal que rodeia toda a celebração. Então, isso eu não posso desconsiderar. O que é que eu estou celebrando? Eu não posso celebrar a Páscoa, digamos que, cantando cantos que são próprios do Natal. Não combina, né? Não dizem a mesma coisa, não falam a mesma língua, mesmo sendo canto litúrgico. Uhum. Então, daí eu tenho que levar em consideração o tema, como o padre bem introduziu, tenho que levar em consideração o que estou cantando na hora. Para que aquele canto foi composto? Ele foi composto para um ato penitencial? Será que um ato penitencial é a mesma coisa que uma comunhão? Né? Já que os dois seriam uma meditação, ou seria um pedido, né, porque o ato penitencial em si, em sua essência, é um pedido de perdão. A comunhão não é isso, né? A comunhão, você já tem feito esse processo, já tem feito uma caminhada até a comunhão, e lá é o encontro, né? Na comunhão, você encontra, você recebe Deus, né, em você, ou seja, Deus faz morada em você, você vira o tabernáculo, né, de Deus através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, assim, temos o tema principal, temos o momento que devemos levar em consideração e temos a questão também da espiritualidade, né? O que é que a música diz, né? Por que ela me remete a esse momento da celebração, né? Quais são as palavras-chave, qual são o contexto teórico que a música está, né? Qual a melodia, qual o ritmo que eu posso colocar nessa música que ela me ajude. Por exemplo, eu, quando era mais leigo do que eu sou, na celebração, me incomodava muito, muito, muito o canto de comunhão. Eu tinha a sensação de que eu não consigo rezar enquanto o pessoal canta, né? Então, olha só, vê mesmo, agora eu mordo a minha língua, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu não tinha uma preparação espiritual adequada e eu não conseguia rezar enquanto as pessoas cantavam e celebravam o canto de comunhão. Então, assim, eu tinha uma dificuldade. Mas também depois eu descobri que o problema era que os cantos não eram adequados. Então, não me levava àquele momento, né? Não me remetia àquele momento. E agora, eu acho que seria super estranho, talvez eu nem conseguisse acostumar, se durante a comunhão, o meu encontro com Cristo, não estivesse cantando uma música, entende? Então veja que mudança, né? De uma pessoa que, gente, tem que ficar calado, esse é o momento
de receber o corpo de Cristo. Fica todo mundo em silêncio e vamos comungar e ficar ali na nossa interiorização. Mas, bom, primeiro que isso é um grande sonho, né? Porque aí vocês imaginem todo mundo se levantando de banco, derrubando cadeira, e aquela confusão inteira que se tem. Caminhando, arrastando sandália, porque tem gente que não anda, né? Se arrasta pelo chão. Então, assim, imagina esse ruído todo, você também não ia conseguir. É verdade. Não ia conseguir rezar num momento como esse, que deveria ser um momento de interiorização. Estaria totalmente em silêncio, né? Um silêncio profundo. E isso é muito, muito, muito difícil quando estamos em um grupo de pessoas, em um grupo grande, né? E sem seleções de idade, né? Sem seleção de comportamento e tudo mais. E essas três coisas eu acho que é fundamental para o canto litúrgico. E por isso que ele se torna difícil. Porque às vezes a gente se detém muito a uma coisa e não esquece outra, né? Daí, na minha humilde opinião, a grande crítica aos cantos litúrgicos, que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda tem aquele estigma de dizer: esse canto é muito feio, eu não vou cantar esse canto, porque isso é muito feio, porque isso não diz nada. E isso é uma tristeza, porque assim, eu mesmo sou um fã do canto litúrgico. Eu acho que tem cantos belíssimos, que tem melodias extremamente românticas e espirituais, né? Eu digo romântica, esse apaixonamento, né, que existe na música litúrgica. E aí, meu grande desafio é fazer isso, né? É fazer com que as pessoas sintonizem-se dentro do canto litúrgico, com muita melodia, com muita harmonização, com muito amor e com muito romantismo, né? Para que a celebração não passe, não seja um mero espetáculo, mas que seja a vida da pessoa celebrada em comunhão com Cristo. É isso aí. Até porque nós somos também, na liturgia, eu gosto muito de dizer isso ao povo na comunidade, porque eu acho que isso serve também, além de um conselho pastoral, serve de uma perspectiva catequética, mas também espiritual, e no sentido litúrgico, né, espiritualidade litúrgica, quem celebra é o corpo de Cristo celebrando, né? É por isso que, inclusive, nós entramos em comunhão com este corpo, com os nossos sentidos, ouvindo, falando, silenciando, comungando, ficando de joelhos, ou ficando de pé, ou sentados. Quer dizer, na liturgia nós somos o corpo de Cristo reunido. E aí a música tem essa função muito importante de criar comunidade mesmo, de juntar todo mundo para sentir junto, sabe, para participar juntos como uma só voz, cantando, né, a liturgia, cantando as músicas tão bonitas. E aí, de fato, essas dicas todas que a Éder nos deu, né, a respeito da questão do que tem que ser um canto litúrgico, de como se compõe, né, essa criação do canto litúrgico, né, de estar atento ao tempo e tudo mais, são algumas regras muito específicas da liturgia. Diferente do que é, então, o canto pastoral, por exemplo. Porque, embora os cantos pastorais eles possam tratar de alguns temas religiosos e espirituais, por exemplo, eles não são necessariamente destinados ao uso na liturgia. Porque muitas vezes eles partem de pontos muito pessoais, de experiências muito recortadas, muito específicas. Por exemplo, tem uma música que fala, que eu ouvi, ele é um canto religioso. O pessoal diz assim: só quem foi órfão sabe o valor de uma mãe, né? Então é um recorte muito específico, né? E nem todo mundo foi órfão, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, também há controvérsias também, né? Porque às vezes tem filhos que não são órfãos e sabem o valor de mãe. Então é uma perspectiva muito específica daquele compositor, né? Então são experiências muito particulares e que demandam alguma liberdade, vamos dizer assim, na criação, os cantos pastorais, né? Eles podem ser usados em encontros de oração, em retiros, encontros catequéticos, outros contextos pastorais, como, por exemplo, uma procissão,
entendeu? Procissão pode ser utilizado algum canto pastoral, né? Enquanto os cantos litúrgicos não, ele realmente, como o Éder falou aí muito claramente pra gente, eles servem algumas normas específicas em relação à adequação mesmo da liturgia. Né? E aí os cantos pastorais têm essa liberdade mais criativa, mais temática. Eu posso falar de qualquer coisa, do homenzinho torto, por exemplo, né? Que na missa não fala disso, né? Então aí a gente tem uma outra perspectiva, né? E então, minha gente, essa diferenciação é importante que a gente tenha. O canto na liturgia, na missa, ele tem uma função para a missa. Então, ele vai seguir também, para criar comunidade, a perspectiva mesma do o que compõe aquela comunidade, quem é aquele povo que está celebrando. Porque a gente sabe que a liturgia, como o Éder disse, não é um espetáculo. A gente não vai fazer uma lembrança de museu na liturgia. Na liturgia a gente vive aquilo que até a gente já falou isso em outro episódio com o Padre Inácio, né? A gente faz a memória. E a memória é o quê? A memória é trazer para o nosso tempo, trazer para aquele momento, aquele dia em específico que nós estamos vivendo, aquele dia 13 de maio, ou aquele dia 25 de dezembro, ou sei lá, enfim, para aquele dia específico, 31 de janeiro, por exemplo, que é o dia de Dom Bosco, mas para a gente trazer para o dia, para aquele momento específico, aquela vivência sendo atualizada. E aí ela vai ser atualizada para aquela comunidade. Por exemplo, o Éder, ele é daqui de Pernambuco, né, de onde está sendo gravado esse podcast. Ele vive atualmente numa comunidade que é mais popular e que tem uma vivência cultural, ela é marcada por uma vivência cultural, ela é marcada por uma experiência de tempo. E aí aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a experiência desse jeito para o canto litúrgico com o Inário da CNBB, que traz cantos em ritmos do nosso povo, do que constitui a nossa realidade, a nossa identidade cultural, por exemplo, como o forró, como o shot, como o aboio, muitas questões nesse sentido, e que com o passar do tempo vai às vezes se perdendo para uma perspectiva mais gospel, vamos dizer assim, mais americanizada, e que de fato vai trazendo essa perspectiva mais pop e que nem sempre está ligada realmente à vida do povo, né? Mas a uma imposição mercadológica de música, vamos dizer assim. E aí isso às vezes leva a determinados contextos, inclusive muito mais afetivos do que efetivos na perspectiva da liturgia. Porque o canto litúrgico ele tem a função de nos elevar dentro de um mistério, né, Éder? Como você estava dizendo, tem uma temática ali que nos encaminha. E quando a gente, do nada, bota uma música que não leva exatamente a isso, a gente pode causar uma confusão na perspectiva da liturgia, né? Quanto a ritmo, quanto à utilização de instrumentos, por exemplo. Éder, o que é que você diz com relação à questão dos instrumentos, por exemplo, na liturgia? A questão dos instrumentos e das vozes. Como é que você interpreta que acha que deve ser realmente mais interessante a utilização desses instrumentos? Você acha que todo e qualquer instrumento serve ou com algum específico? Como é que você percebe essa perspectiva da execução da música enquanto se celebra a liturgia? Então, padre, que pergunta super interessante, porque esse é o outro grande desafio, né? A instrumentalização musical, vamos dizer. Porque nós sabemos que o carro-chefe na liturgia, ao menos a minha humilde opinião, e eu acho que outros teóricos também concordam comigo, que o carro-chefe da liturgia é a voz, certo? É a voz que vai... A liturgia é uma narrativa, né? Então a voz ela vai ajudar a narrar o que se celebra, entendeu? Então esse é o carro-chefe e o instrumento perfeito, né? Todos nós sabemos que a instrumentalização perfeita é a voz. Então os instrumentos ficam em segundo plano. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a voz é o carro-chefe, mas não significa que não tenha espaço para outras vozes. Inclusive, por exemplo, eu gosto muito da abertura de voz no canto, porque isso dá uma sensação de, nossa, que coisa bonita, que novidade, para onde é que vai, né? Muitas vezes eu cheguei a ficar pensando, gente,
qual será a voz primeira, principal dessa situação, né? Porque tem umas aberturas de voz tão bonitas, né? Impecáveis, bem executadas, e que ajudam, né? Porque a gente tá lá, sei lá, pensando que o canto vai ser assim, ele vai subir, vai terminar, e pronto. Aí vem uma abertura de voz, que você pensa que vai para baixo, ela vai para cima, você pensa que vai para cima, ela vai para baixo, e aí vai. Mas tá, voltando. Qual é o instrumento adequado, né, para tal celebração? Olha só. Eu gosto de muitos sons instrumentais, mas eu sou muito tendencioso aos instrumentos mais graves. E eles são um pouco mais fúnebres, né? Então, assim, eu me sinto muito bem em determinados lugares, em determinadas missas, quando só se tem um órgão, quando só se tem um teclado, quando só se tem um violão de nylon ou de aço, mas que não faça, que seja um acompanhante, né, da voz. E eu me sinto muito bem onde se tem muitos instrumentos bem tocados. Por quê? Qual é o problema da grande instrumentalização? É que as pessoas fazem muito barulho. E a gente sabe que barulho não é harmonização, gente. É coisas totalmente diferentes. Então as pessoas acham que tocar é apresentar aquela bateria nos pratos, pá, 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 em todas as alturas. E isso perde todo o sentido. Porque vira um show de rock, que não é ruim rock, que não tem problema nenhum, mas que não é o momento. Aí você tá no ato penitencial, tá uma bateria estrondante com os pratos em toda altura. Não tem sentido. E aí volta mais uma vez ao momento adequado. Porque a gente pode colocar muitos instrumentos em vários momentos. No principal, né? No momento do Glória. Gente, como é bonito uma flauta no Glória. Um sax no Glória. Como é bonito, sei lá, um carrom no Glória, uma bateria no Glória, aqueles pratos lá, glória, glória a Deus, e todo mundo louvando e agradecendo. Tem tudo a ver, gente. Claro que um Glória só com órgão não é a mesma coisa de um Glória com uma bateria. Não é a mesma coisa. Mas veja, a gente precisa da leitura para o momento, para a hora e para a comunidade celebrativa. Por quê? Não tem sentido num convento de religiosas já idosas, numa casa de recolhimento de idosos, por exemplo, eu estar com uma bateria em toda altura, com a sintonia lá em cima, num ato penitencial. Isso vai incomodá-los. Eles não vão conseguir celebrar. Então, assim, não sou contra a instrumentalização, pelo contrário, sou muito a favor, desde que se tenha um feeling, né, que saibam o que se está fazendo, porque eu já vi vários grupos com muita instrumentalização, mas com muita harmonia, com muito cuidado, e eu já vi grupos com apenas um violão, que não fizeram e não cumpriram nada do que se esperava na liturgia, né? Colocou no ato penitencial um ritmo de forró, colocou no Glória um dedilhado que não tinha nada a ver com nada, e perdeu todo o sentido. Ao invés de fazer com que as pessoas celebrassem, participassem do momento, ofuscaram as pessoas, né? As incomodaram, né? A ponto de, infelizmente, eu já ouvi muito isso. Nossa, quando é fulano de tal, eu nem gosto de ir pra missa. Porque ele nada com nada. Imagine que horror, né? Que horrível você escutar isso, né? Do seu companheiro músico, né? Do seu colega músico, né? Saber que as pessoas têm esse sentimento em relação a ele quando vai cantar a liturgia, né? Ou seja, talvez ele esteja cantando na liturgia e não a liturgia, né? Que são coisas de ponto aí. De fato, a questão com relação à questão dos instrumentos, né? Só pegando caroninha aqui também na Sacrosanto Concilium, o número 120, viu? Então, aos senhores músicos que nos escutam aí, que tocam instrumentos, então, em outras palavras, né, a Sacrosanto Concilium número 120 vai dizer para a gente que os instrumentos, eles podem cooperar com o ambiente de oração, ajudando então a realçar o canto e as ações da liturgia, né? E
para que o rito, no ponto específico, né, do rito romano, como o Éder já sentiu, e isso é muito verdade até pela nossa tradição de fé, o instrumento mais adequado, vamos dizer assim, se a gente pudesse eleger um, seria de fato, por excelência, o órgão. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem, todas as igrejas têm possibilidade de ter órgão. E por que o órgão, né? Porque ele, por si só, ele ajuda a sustentar o canto e a criar uma atmosfera bem mais solene, né? No entanto, outros instrumentos, como o Éder mesmo também falou para a gente, podem, e eu acho particularmente que devem ser utilizados, respeitando então a dignidade da celebração, em harmonia com o caráter da liturgia. Não pode esquecer esse ponto, que eu acho que tem que ser também assim, não pode esquecer, né? Você, por exemplo, a gente tem a espiritualidade do advento. A espiritualidade do advento é uma espera. Então, naquela espera do Senhor, não sei se caberiam também tanto alvoroço, né? Tantos instrumentos ao mesmo tempo fazendo, né, o impacto. Bem como também na quaresma, né? A quaresma que é um tempo de mais recolhimento, de mais reflexão, e aí o espaço na nossa mente precisa haver, daí é o recolhimento um pouco maior dos instrumentos, né? E também no cuidado com o estilo mesmo de cantar, né? Isso tudo também tem que ter em consideração a possibilidade da enculturação. Para a gente não chegar aqui numa missa no nosso continente latino-americano, que nós somos efusivos, nós somos afetivos, nós somos emocionados, e a gente deixa uma missa completamente seca, sem alma, sem emoção, sem bater lá no coração, que é isso que nós somos. E eu não quero ser um europeu. Eu sei que minha igreja tem a sede na Europa, mas eu não sou europeu, né? E Cristo não só falou com europeus, inclusive os primeiros que ele falou nem europeus eram, né? Então a igreja foi para a Europa ter sua sede lá, mas ela nem é de lá, então originalmente. Então aqui no nosso continente, é claro que a música, o instrumento tem que levar também essa consideração própria da nossa cultura, né, amigo? E eu acho que isso aí também é algo muito importante. E aí, minha gente, para saber se um canto, só para a gente fechar esse bloco, né? Para saber se um canto é mesmo litúrgico ou não, tem alguns critérios, e aí, claro, eu não estou aqui ditando regras da minha cabeça, né? Sacrosanto Concilium, de novo, é a base para tudo isso aqui que eu estou falando, né? Um canto ele não é litúrgico se ele não tiver em harmonia com o rito que o acompanha, ou seja, o rito de Natal, né? No tempo de Natal. Então eu não posso, como a Éder disse, cantar um canto de Páscoa, não posso cantar um canto de Quaresma, né? Nesse tempo de penitência, eu não posso cantar isso no tempo de Natal, né? Então, se ele não acompanha o tempo, o rito dele, se ele não acompanha o contexto, né? Se o texto da música não estiver diretamente relacionado à Sagrada Escritura, por exemplo, se eu vou cantar somente um canto de como eu gosto de rezar o texto, como eu gosto de, sei lá, da cor da parede da igreja, isso não tem a ver diretamente com a Sagrada Escritura, nem mesmo com o momento que a gente está celebrando. E também, se ele não está relacionado diretamente à doutrina da igreja e às orações próprias da liturgia, então ele não é um canto litúrgico. Então eu não posso chegar com essa música que está bem famosa agora, Ninguém Explica a Deus, por exemplo, que é uma música evangélica, não é uma música católica, é uma música gospel, e querer colocar ela dentro de uma missa. Até porque, se ninguém explicasse Deus, a gente não teria teologia, não é mesmo? É uma explicação, né, uma tentativa de explicação da vivência do povo com Deus, né? Então eu acho essa música assim completamente inadequada, por exemplo, para um momento de missa. Mas aí não cabe a nós aqui estar ditando regras pura e simplesmente. Vão estudar, vão lá olhar Sacrosanto Concílio, tá de graça. Vaticano.va, eu já disse aqui, de direto eu falo nos nossos episódios aqui sobre esse site, que é o site Vaticano. Gente, em todas as línguas oficiais do mundo tem documento lá, inclusive o Sacrosanto Concílio está lá. Então é só estudar, tem versão em português, é maravilhosa, é tudo de bom, vão lá e arrasem. Agora, amigo, eu queria saber um pouquinho da sua experiência. Você compôs aí e tá para lançar, se Deus quiser, em breve, uma seleção de músicas próprias para o canto, né, litúrgico.
que aí, como o Éder dizia, cantar na liturgia e a liturgia, né? Só mais um pontinho que eu tinha esquecido, o canto na liturgia e cantar a liturgia, né? Quando o Éder fala isso, qual que é a diferenciação, né? Cantar na missa e na liturgia, eu vou colocar um canto ali, mas quando eu canto a liturgia, é isso que eu tava falando para vocês, né? A gente está considerando o tempo, a doutrina da igreja, a Sagrada Escritura, a nossa cultura, tudo isso num canto. Então eu canto a liturgia. Fora que o próprio texto litúrgico das orações, por exemplo, eles trazem letras que são muito específicas e que eu não posso botar outra coisa no lugar. Os salmos, o ato penitencial, o santo, quando a gente canta santo, 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 o glória, por exemplo, porque a gente que vive no nosso tempo hoje, 2025, quem nasceu nos anos 90 vai lembrar que a gente cantava ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo no glória, né? Mas a gente não canta glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Se a gente for olhar o texto litúrgico, a gente canta glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. É assim que é o texto. A gente glorifica a Deus por Jesus no Espírito, né? É esse sentido. A glória é ao Pai. Então, por quê? Porque Cristo sempre glorificou o Pai. E ele fez isso com a força do Espírito. E nós não somos o corpo de Cristo celebrando. Então, pronto. A gente não pode glorificar ao Pai e ao Filho e ao Espírito. Porque a liturgia pede que celebremos ao Pai por Cristo no Espírito. Bom, depois de todas essas aulinhas que a gente foi dando, amigo, agora vamos sim finalmente falar dessa experiência. Como eu estava dizendo, você compôs aí uma seleção de músicas para o canto litúrgico. E aí me conta como é que foi a tua experiência de composição de todas essas músicas, como é que foi sentir tudo isso. Compartilha pra gente um pouquinho dessa tua experiência. Então, essa experiência eu acho que tem sido, né, na verdade, porque a composição, eu sempre digo que a composição, ela não é um feito acabado. Ela é uma construção, digamos que eterna. Por quê? Porque a composição não se acaba quando você termina e quando você grava a música. Ela está acontecendo o tempo inteiro. Porque nós, intérpretes, né, e aí eu entro também nessa, a gente vai dando brilho e cor às composições o tempo inteiro. Então, a composição é sempre nova, a música é sempre nova, o ritmo é sempre novo, porque somos pessoas renovadas o tempo inteiro. Então, toda vez que eu canto alguma composição de alguém, eu dou um brilho especial, né? E eu digo, eu como pessoa, como ser humano, como um cantor, como um compositor, e serve para todos nós, né? Você que vai cantar minhas músicas, você de certa forma vai compor aquela melodia, porque você vai colocar a sua particularidade nela. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Quando eu escuto alguém interpretar as músicas que eu comecei a compor, vamos dizer, né, já que eu estou nesse tema, e que leva meu nome como um compositor, né? Então, assim, para mim isso é uma experiência super gratificante. Para esse trabalho específico, né, que o Padre Neto acabou de citar para nós, eu tenho uma companhia direta, né, que é uma grande parceria com um amigo meu, chamado Evanderson Andrade, que ele me ajuda bastante, né, nessa questão das melodias, da composição, da questão da cifra, né, da partitura. Também o Padre Torres, que é um missionário redentorista, também me ajuda muito, 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 muito. Ele é músico, me ajuda na partitura e tudo mais, porque eu sou, de tudo isso, eu sou muito leigo, né? Eu toco um pouco de teclado, mas eu aprendi autodidata e fui muito leigo. E canto também, mas tudo aprendi com a vida, né? Com as experiências. Eu nunca fiz aula de música, nunca fiz técnicas musicais e tudo mais, que nós sabemos que existe, né? Infelizmente eu não tive essa oportunidade.
as minhas composições surgiram do anseio de responder a uma situação que há tempos que eu percebo. A primeira era a repetição de músicas em alta. Nós vemos muitas comunidades, eu tive experiência de visitas em algumas comunidades, e eu percebo que as comunidades estão cantando a mesma coisa. Há uma universalização dessas músicas em alta, né? Tipo, umas músicas, na sua maioria, renovadas, né? Que chama-se da renovação carismáticas. Algumas que são textos litúrgicos, mas que não são litúrgicas, né? Outras que são muito animadas, que ajudam muito a um encontro, por exemplo, né? A animação de um encontro. E elas estão sendo cantadas nas celebrações das missas. É o canto pastoral que a gente estava dizendo, né? Exatamente. Então, assim, o nosso anseio é: vamos cantar música litúrgica que tenha essa animação. Então, assim, eu digo que nesse CD que está para lançar, que eu espero que vocês tenham a curiosidade e escutem bastante, porque eu acho que daí esse sonho começa a se realizar de fato, se vocês conseguirem enxergar o que eu estou enxergando nesse projeto. Então, meu desejo é que seja essa divulgação, e aí o anseio principal foi: vamos colocar músicas litúrgicas que digam o que as pessoas encontram nas músicas da renovação, porque, por sinal, são muito bonitas, são muito harmoniosas, falam muita coisa, leva você a orar sim, sim e sim. E que respeitem a liturgia e o rito da celebração litúrgica, especificamente missa. Então, a música é cantando a missa. O CD vai falar sobre isso. As letras das músicas vai falar sobre isso. Por sinal, a maioria delas é composição do inário litúrgico. Eu peguei a letra do inário litúrgico, que aí não tem como errar. É verdade. Não tem o que errar. A maioria, claro que não são todas, porque algumas são mais difíceis e fica muito próprio para uma missa específica. Mas aquilo que é rito, né, que são partes fixas, não muda. Então, daí não tem como errar. Então, a gente pegou as partes fixas. Se você vê o ato penitencial, o glória, a aclamação, a oração eucarística, né, que, por sinal, só é cantada no Brasil. Muita gente não sabe disso, hein? Mas a oração eucarística só é cantada no Brasil. Nos demais, não se tem nem resposta. É verdade. Né? Para você ver como o nosso povo é participativo, né? A gente realmente vive o que o Concílio pediu. Prioriza a participação ativa do povo. E a gente entende participação ativa como cantar, colocar nossa voz, né? Isso eu acho lindo da espiritualidade da gente. Vou mentir? Não vou mentir, né? Para agradar. É. Então, assim, aí o Cordeiro, o Santo, né? Como eu falei, essas partes, elas estão no inário litúrgico, né? Então, elas são a letra do inário com a melodia que nós colocamos. Algumas canções são minhas, outras canções, como eu falei, são minhas com a participação do meu colega, e também tem uma faixa ou duas que são bônus, né, para ajudar na meditação, porque nós também criamos um momento de pós-comunhão, entre aspas, né? Pós-comunhão, que é aquele momento que o padre está recolhendo a âmbula, né, que está na purificação dos vasos, e nós gostamos de não ficar em silêncio para que o barulho externo não apareça. E aí a gente canta algo de meditação, né, digamos. E aí tem essas canções que podem ajudar nesse momento também, como faixa extra para o CD, certo? Então vamos lá, esse álbum, né, vai tratar sobre isso. E ele é essa releitura dos textos, né? Aí uma releitura de melodias, certo? Eu não alterei algumas canções, claro, né? Então você canta o texto.
Você canta a liturgia, né? Exatamente, eu não alterei o texto. Mas algumas, né, levando em consideração alguns textos e também a regra para canto litúrgico, né, a regra geral, são composições totalmente nossas, de letra e música, né? Que é o canto de entrada, que é o ofertório, que é a própria comunhão. Então, tudo isso eu digo que encontra lá. Ultimamente, que está nos finalmente, né? Eu fico dizendo, nossa, encontra-se tudo nesse álbum, gente. Se você quiser uma música litúrgica, tem. Se você quiser uma música ritmada, tem. Ritmos nordestinos, tem. Uma música mais espiritualizada, tem. Uma música mais tradicional, tem. Então tem tudo aqui. Que bom. Então, assim, se você pegar o canto de entrada da nossa missa, ele tá lá, um louvorzão com palmas, né, com agitação, mas a letra dele fala, ó, vamos celebrar. A gente tá aqui para celebrar. Reunidos em torno do altar do Senhor. Olha, tudo a ver. A gente caminha, se reúne em torno do altar para celebrar, né, o corpo de Cristo, como o Padre Neto falava. Vamos celebrar, vimos celebrar. Celebrar. Então, e amigo, eu conheço porque, né, eu tenho uma aproximação muito grande com esse álbum, porque fui convidado para participar cantando, né, e eu lembro muito desse canto de entrada, e ele me remete muito aos salmos também, porque você fala que vimos celebrar na casa do Senhor, né, e os salmos trazem muito essa questão. Me alegrei quando a gente ia para lá, para a casa do Senhor celebrar, né? Quando me chamaram para isso. E aí o seu canto é isso, né? É uma resposta, vamos dizer assim, a este salmo, né? Que diz que me alegrei quando eu ouvi que me disseram vamos para a casa do Senhor. E aí a comunidade, né, nesse seu canto de entrada, por exemplo, diz vimos celebrar na casa do Senhor, estamos aqui para celebrar, né? Inclusive, eu adoro, de vez em quando fico cantarolando por aqui, enquanto não sai. E aí, como eu falei, já que nós seguimos algumas regras, aí você vai me perguntar, sim, mas aí, esse CD eu posso cantar qualquer tempo da igreja, né? Não. Ele foi pensado também para cantar no tempo comum. Então, eu pensei justamente nisso, né? Eu poderia ter feito da quaresma, poderia, mas nós já temos uma estrutura, a CNBB já nos oferece uma estrutura, né? Tem a campanha da fraternidade que nos ajuda também a celebrar. Poderíamos fazer do tempo do Natal, poderíamos, mas também temos o inário litúrgico, que é muito fiel, muito importante, muito bom, e são tempos mais específicos, né? Mais reduzidos, né? São poucas semanas, né? Verdade. E aí dá para você cantar. Esse álbum dá para você cantar no mês da Bíblia, dá para você cantar no mês vocacional, dá para você cantar no mês missionário, porque agora nesse intervalo entre Natal e Quaresma, que a gente tá, por exemplo. Dá para cantar aí nessas grandes festas, né, do batismo do Senhor, né? Da evangelização, né, da vida pública de Jesus, né? Então a missa fala, o álbum fala sobre isso, né? O texto, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. O texto está lá, é fiel a isso, né? Inclusive esse glória talvez seja a música que mais cantamos já desse álbum que ainda nem foi lançado. Mas nós já essas músicas em algumas missas, né, que participamos. Eu tô com coração, né, dentro desse projeto, porque além de ter realmente gostado muito das músicas que já ouvi, também tem um afeto, né, amigo? A gente tá juntos aí tantos anos e é claro que eu quero dar maior apoio para você nesse projeto. E desde agora eu já quero mais uma vez te agradecer pela contribuição que você dá à igreja, né? Sempre deu, desde criança, desde jovem, né? E ainda tá jovem, mas assim, desde mais jovem, que sempre deu à igreja por diversos fatores, em diversos campos de atuação, e essa contribuição com a liturgia, que é muito bonita, muito original e muito genuína de você, que gosta muito de música, toda a vida gostou, e que bom que você está
ampliando, né, sua possibilidade de espiritualidade a partir também da espiritualidade litúrgica, assim, e eu tô, nossa, feliz demais com tudo isso, né, à toa que a gente tá aqui compartilhando com a galera que segue conosco nesse podcast toda essa experiência. Amigo, eu quero te agradecer do fundo do coração pela participação nesse podcast, por ter conseguido um pouquinho de tempo para estar aqui conosco. Daqui a pouco o Éder vai sair para trabalhar, tem os compromissos dele, e que bom, amigo, que você conseguiu um espacinho aí para vir falar com a gente, para compartilhar o que você ama, o que você gosta. É muito bom a gente ouvir quando uma pessoa fala de verdade aquilo que ela acredita, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas que eu nunca falo em público aquilo que eu não acredito, sabe? Eu gosto de dizer o que eu acredito. E aqui, nesse podcast, acho que você que me escuta agora pode perceber o quanto realmente Éder falou com verdade aquilo que ele acredita, o que ele pensa, o que ele sente. E aí, então, transmitiu Deus, amigo. Transmitiu a verdade de Deus no seu coração. Então, brigadão pela participação aqui, que é a primeira, que eu espero que seja de várias outras, porque na minha vida você já participa há muito tempo, mas acho que na vida da galera aqui do podcast também, você pode começar a participar também um pouquinho mais. Obrigado de verdade, viu, pela participação. Quer deixar alguma palavra para a galera ainda que nos escuta? Sim, olha, eu que agradeço, né? Eu estou lisonjeado com tantos elogios, né, que recebi. Claro que nós temos uma relação, né, há muito tempo, né, a relação afetiva, de amizade, de irmãos, nós somos grandes irmãos, né, não de sangue, mas de alma, né, de coração. Nós somos esses grandes irmãos, e assim, para mim é um orgulho imenso partilhar com os demais que acompanham o seu trabalho, né, nesse podcast, um pouco da minha experiência, né, da minha experiência de vida, da minha experiência espiritual, da minha experiência com a música. Eu acho que minha vida tem mais sentido por causa da música, né? É pela música que eu encontro Deus, é pela música que eu busco minha espiritualidade. Foi a música que me resgatou por vários momentos, né? De felicidade, de alegria, de angústia, de dor, de sofrimento. Pela música eu sempre me reergui, eu sempre quis continuar, né? E eu tenho esse grande sonho, né, de musical, né? Esse sonho de que a vida se torne sempre essa música, né? Essa música atual em nossos corações. Espero que tenha atingido a vocês também, né? Tenha despertado em vocês que atuam na música, ou que trabalham com a música, que vivem pela música, né? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo espaço. Até próximo, né? Um próximo episódio, em breve estaremos juntos, né? Falando sobre o lançamento, né? Desse álbum que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser uma contribuição genuína mesmo para a Igreja de Jesus Cristo, né? Para a vida comunitária nossa. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo espaço. Só tenho a agradecer, gratidão, e pedir a Deus, né, que continue abençoando, iluminando, né, o caminho desse podcast, de cada um de vocês que acompanha e que também produz, né? Deus abençoe. Muito obrigado, viu, padre? Ai, amigo, obrigado. Que bom. Então, todos os agradecimentos feitos. Espero que vocês tenham gostado aí, tanto quanto eu gosto do meu amigo Éder. Que bom que você está aqui conosco. E, meus irmãos, se vocês quiserem continuar acompanhando, aprofundando ainda mais esse papo, manda mensagem pra gente, reage por onde você estiver ouvindo. Você que veio pelas rádios, você que está no YouTube, você que está pelo Spotify, Deezer, por qualquer outro streaming, sejam sempre, sempre bem-vindos para a gente poder caminhar aqui. Nos encontraremos, se Deus quiser, nos próximos episódios do nosso podcast. Vamos juntos! Pronto. Foi ótimo, amigo. Obrigado, foi tudo. O podcast Vamos Juntos é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.